sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vos vou mostrar o que eu tenho feito durante esta quarentena, que é basicamente o meu dossiê de estudo. Então, este dossiê foi basicamente o que eu tenho feito, não tem sido só isto, obviamente, mas tem sido basicamente o que eu tenho feito durante a quarentena. Há alguns tópicos que eu quero abordar antes de começarmos a mostrar esta blusinha aqui. A primeira é que sempre todo este estudo que eu fiz foi a partir da escola virtual. Eles agora, por causa desta situação da quarentena e Covid-19, eles têm aproveitado e fizeram a escola virtual gratuita. Ou seja, o acesso está temporariamente gratuito, por isso, se vocês sentirem necessidade e quiserem aproveitem porque realmente vale mesmo a pena. Eu achei que a matéria estava muito bem explicada, videoaulas, áudios só, ou até mesmo matérias que também estava tudo muito bem explicado, eu achei incrível. Eu ainda não fui à matéria, eu estudei Ciências e Tecnologia do 10º ano, que é quando eu vou agora em setembro, só que achei que eu consegui perceber mais ou menos as coisas, foi isso o plano de fazer o dossiê, porque eu ia dar uma matéria diferente, matérias que já ando há muito tempo, ou matérias que eu nunca dei. Então decidi ver um bocadinho como é que isso ia correr, mas eu só queria mesmo dar uma vista de olhos, só que eu comecei a achar tão interessante a matéria, que pensei, vou fazer um resumo daquilo, vou fazer um resumo do outro. Deu para mim fazer resumos de tudo, foi tipo inconsciente, mas não é sempre muito consciente daquilo que eu estava a fazer. Por isso, sobre a escola virtual que eu vos queria falar, agora eu vou-vos mostrar agora muito rapidinho as matérias que eu usei. Foi basicamente canetas de gel do Lidl, são estas aqui, esta no caso é uma metálica que eu tenho, que eu comprei já no 10º ano, já há algum tempo, e pronto, eu usei basicamente a prateada brilhante, para fazer algum detalhe disso, mas não usei muito rosa, azul, nem para fazer um resumo rosa e azul. Também usei estes marcadores aqui que eu comprei numa loja coreana em Lisboa Oriente, muito perto da estação. Eu acho que é mesmo perto da estação. Os marcadores com problemas borram imenso, mas só à base de álcool. E eu tenho ideia que isso é à base de álcool. E a tendência é o borrar mais. E se calhar vocês não vão muito onde eu só tenho escrito na frente, porque as canetas borram imenso e não dá para escrever agora. Também usei, obviamente, marcadores, pastéis, foi o que eu mais usei. Estes no caso são DNP, de uma loja chinesa. Mas também usei fluorescentes, da mesma marca, eu vou-vos mostrar, por exemplo, aqui o verde. Pronto. E foi basicamente isto que eu tentado usar para sublinhar, porque sim, eu tenho os marcadores da Stabilo e tenho um marcador de Mildliner. Só que isso são os marcadores que eu levo para a escola. Eu pensei, eu vou estar a fazer resumos com esses marcadores, cá quando for a altura das aulas já estão sem tinta, então eu preferi mesmo usar estes. Falando então em marcador da Mildliner, que eu, no caso não era de um pastel, eu para compensar usei este da Stella, que é de um pastel, e pronto, também usei o bronze, ou areia, ou o que vocês quiserem chamar, também da Stella, vamos continuar em Stella. Eu usei estas canetas de ponta grossa, não usei todas porque há algumas que não usei, mas foi basicamente o que eu usei, de ponta grossa, para fazer subtítulos e pormenores que eu adoro. Acho que está um charme aos resumos. Também usei, obviamente, para as penas, estas no caso são da Ecoline. Eu também usei a minha Koi preta para fazer o título principal, mas isso vocês vão ver. Houve algumas situações onde eu não usei a Koi, ou usava a Koi no outro sentido, não com o título principal, mas com o subtítulo. Também usei para fazer o false brushletting, estas canetas aqui, eu usei no caso a ponta cónica, não sei se está para perceber, mas pronto. Eu gosto de ter estas canetas, eu não sei onde arranjar picos de qualidade, mas eles têm uma ponta cónica e têm uma ponta fina, ou seja, dá para fazer título e ser título exatamente a mesma coisa. Eu acho isso super bom. Caneta preta, lá está, usei a minha Koi, usei o Niki 0.3,
E também usei as canetas de gel do Lidl, que são estas assim, que eu gosto muito delas e foi no pack 5, então aproveitei. E por último, usei Stablets Ponta Fina, comparem que eu tenho uma vasta coleção de cores, não usei todas obviamente, mas baseei muito no pastel, não sei porquê, cara, eu estava muito viciado e achava que os fundos do pastel estavam muito cálidos, então não é que houve outra situação onde usei fluorescentes. Enfim, malta, bem, vamos passar já para o dossiê, senão este vídeo vai ficar enorme e depois, não sei, vamos passar então para o dossiê. Então, malta, passando aqui para o dossiê, este dossiê no caso é da Âmbar, ele é assim cinzento com umas luzes em amarelo, nada de muito interessante, e nós então abrimos e passamos por esta primeira folha, que eu escrevi Páscoa porque pensava que isto ia durar até Páscoa e muito mais, podia ter escrito quarentena por dia, escrevi Páscoa, pronto. Foi mais ou menos o plano onde eu me organizei para saber às quantas andava nos resumos. Podem ver que há aqui sítios onde tem assim um X, por exemplo aqui foi quando eu não tinha um resumo para fazer e aqui foi quando as matérias acabaram. Virando aqui atrás é a mesma coisa, também tem aqui alguns X, que a matéria acabou mais cedo do que eu estava a planear, ou pelo menos não houve resumo. E pronto, vamos abrir e tenho aqui uma mica onde eu tinha várias folhas para escrever, enfim, nada de muito interessante, né? Então, primeiro separador é o de Biologia, onde eu tenho os resumos todos de Biologia, que eu acho que são de 10º ano. Então, este resumo, como vocês podem ver, eu tenho aqui o título a preto, que eu no caso usei a COI, aqui usei a minha brush pen e foi basicamente esta organização que eu tive. No caso, aqui eu escrevi em folha inteira, mas passando aqui para o lado, eu escrevi em tabela. Em tabela no sentido em que foram duas colunas. Eu fiz aqui uma tabela então, que foi uma forma que eu também me organizei, foi às vezes pegar em certa matéria muito longa e fazer tipo assim um gráfico, uma tabela, um tracinho e pontinhos. Achei que era muito melhor e que era muito mais chamativo, depois quando eu fosse estudar, então ficou assim. E foi basicamente assim que eu me organizei nestes resumos. Eu, por exemplo, como podem ver aqui, eu fiz uma coluna. Faz sempre 1 centímetro, eu acho que a folha fica mais separada, pelo menos no caderno de discos. Eu faço sempre a separação de 1 centímetro em resumos. Isto foi um dos motivos que eu passei para você, porque eu estava a fazer os resumos no caderno de discos, só que eu estava a gastar muitas folhas e isto era propriamente barato, então queria aproveitar essas folhas para quando eu tivesse na altura das aulas e não só em simples resumos. Como podem ver, aqui eu já não dividi a folha ao meio, porque eu achei que ia ser, que ia ser pouca informação, então se eu dividisse a folha ao meio ia ficar tudo numa coluna e ia ficar com outra coluna vazia. E foi assim que eu me fui, por exemplo, aqui foi a folha que ficou com a parte de trás toda branca, então eu tinha uma folha azul, e foi assim que eu me fui organizando, como podem ver. Por exemplo, aqui eu fiz um gráfico enorme e eu pedi que eu ficasse bem sentado, então eu dividi a meio, mas cá em baixo já dividi. E dividi para o resumo inteiro, e foi assim que vou ficar nos meus resumos de Biologia. Aqui, por exemplo, já não dividi, aqui no caso, como é uma folha normal, só fiz uma linha no centro, ou mais ou menos no centro, e pronto, foi assim que eu fui fazendo. E os resumos de Biologia ficaram assim. Às vezes quando eu tinha espaços em branco, o que é que eu fazia? Eu colava tipo assim gatos de folha ou de post-it, colava assim um post-it destes mais chamativos, sempre para dar assim um ar diferente. Mais uma coisa, como vocês podem ver, eu uso sempre uma cor, ou seja, neste caso trocas gasosas nos cheiros multicelulares, eu fiz o resumo todo a azul. O porquê? Não tenho muito porquê, este no caso eu pensei em trocas gasosas, ar azul, mas muitas vezes eu não sigo assim um padrão tipo de cores, é o que me apetecer. Então, Biologia já está, vamos passar para Geologia, onde neste caso eu fiz ao contrário, fiz um título com a brush pen da Ecoline e os subtítulos com a COI, e foi assim que ficou. Eu por acaso pessoalmente gostei muito deste resumo porque eu até fiz desenhos e tudo,
acho que ficou muito giro. As rochas ficou assim, tem piedade da terra, a terra, este é um dos resumos que eu menos gosto. Não sei, eu acho que ficou estranho, eu não gostei lá muito do resumo, mas obviamente não ia desperdiçar folhas só porque não gostei do resumo, desde que a informação esteja cá e eu perceba, também é suficiente. Pronto, e ficaram assim, por exemplo aqui como podem ver eu fiz uma tabela e depois por baixo só pus uma definição. E foi assim que foi ficando os meus resumos de geologia. Este no caso é o último e... não, mentira, este é o último. E pronto, vamos passar então para a filosofia. Neste caso, antes de chegarmos à filosofia, eu quero falar, este título foi muito simples. Eu usei um marcador amarelo pastel, escrevi trajetória no caso e depois por cima com a caneta unipim fui fazendo uma coleta de mão. Vou ver aquela coleta que se apanha na escola. E ficou assim, não gostei muito do resultado, mas acho que está chamativo o título e é importante que eu tento sempre ter uns títulos bem chamativos para me cativar, para me desviar a minha atenção para lá. Aqui a filosofia, onde eu tenho um resumo sobre o argumento que eu pessoalmente adorei. Lógica formal, que eu já não gostei muito, mas acho que ficou ainda mesmo. Aqui foi quando eu usei este tal marcador, por isso a folha borrou imenso, eu não escrevi atrás, então pus uma folha, mas eu, pelo menos no olho humano dá para ver, não sei se na câmera vai dar para ver, que ainda se vê aqui que está perfeitamente riscado. Falácias, tipos de argumentos e outros mais falácias. Aqui no caso eu não meti definições, mas sim uns exemplos que estavam a dar na aula. Então foi meio que uma história que foi dada em duas aulas e eu fui ter os exemplos para tentar perceber melhor sem ser só matéria, mas sim um bocadinho mais interativo. E pá, ficaram assim todos os meus resumos de filosofia e pronto, esta folha ficou em branco. Ainda hei de escrever aqui qualquer coisa, ou hei de pôr uma folha pelo menos. Separador verde, onde nós temos física, onde algumas situações eu fiz divisão meio, mas noutras não, e eu quero dar um pequeno pormenor, até vou tirar, deste resumo aqui que eu fiz, que foi sobre o trabalho de uma força constante, onde eu fiz um papel preto, que eu basicamente usei a minha caneta metálica cinzenta, aqui usei a dourada, depois escrevi usei a branca. E pronto, é o que eu estava a falar, às vezes quando estava muita informação eu basicamente fazia isto, assim uns tracinhos, aqui até peço um E, e pronto, escrevia à frente de cada tracinho, nada de muito uau, nada de muito complicado. E ficaram assim, eu pessoalmente gostei muito dos meus resumos de física, acho que ficaram super bonitos e que deu para perceber bem a matéria e pronto, acabou aqui. Passando para a química, que é o último que nós temos para mostrar, basicamente. Eu tenho então este, onde eu até fiz desenhos e tudo, eu por acaso gosto muito de fazer desenhos nos resumos. Eu neste caso fiz alguns desenhos, mas eu normalmente na altura de escola eu não faço desenhos porque pelo tempo e por tudo. Enfim, aqui como eu só usei, tanto aqui como aqui, eu só usei metade de uma folha, então eu fiz assim tipo um título meio à toa a dizer no resumo. Eu fiz um resumo dessa cor e pronto. Sim, tabela periódica. Eu aqui, por exemplo, não fiz os números da tabela periódica, usei o que? Símbolos. Bem, malta, a câmera para eu gravar em meio, não percebi o que é que se passou, mas ok, vamos continuar. Como eu estava a dizer, eu aqui usei símbolos para dar aqui uma pequena definição e acho que para perceber melhor a matéria eu aconselho. E pronto, continuamos com resumos de química. Este eu, por exemplo, fiz a fluorescente, mas assim mesmo bem fluorescente. E eu por acaso gostei imenso, acho que ficou super chamativo. E continuamos e acabamos aqui. E eu quero-vos falar aqui um bocadinho sobre este tipo que vocês estão aqui a ver, da lei de Avogadro. Desculpa, eu não sei dizer muito bem este nome. Que eu simplesmente usei uma caneta destas, assim, da Staedtler. E o que é que eu fiz? Este no caso não foi da Staedtler, mas foi, para dar um exemplo, por ser assim, da pontinha grossa. Exato.
eu fiz como se fosse tipo aquela letra de mão, como se eu estivesse mesmo a fazer um lettering. E acho que ficou super giro, o título ficou bastante grande, bastante chamativo e eu gostei imenso. E pronto, como vocês podem ver, eu ainda tenho aqui mais um separador, e apesar de eu ter dito que o último era química, é o quê? Eu estou com planos de começar a estudar inglês. Não por eu ter dificuldades, não por eu não perceber bem a matéria, mas sim porque a matéria que eu estava a dar em inglês no curso profissional eu tenho absoluta certeza de não ter nada a ver com a matéria que vou dar agora. E mesmo que tenha, é sempre bom rever, e já agora que eu fiz isto tudo de resumos, não acho que me custe tanto fazer mais uns quantos em inglês. Simplesmente fico entretido e não fico tão aborrecido durante este tempo de quarentena. E pronto, comecei este, mas não acabei, só fiz mesmo tipo, comecei a ver videoaulas. Eu estava muito cansado de estar entre eu disse que fazia hoje e depois de fazer. Deixei que algumas dicas de parte, bastante, porque eu sei que vou gastar bastante. Depois tenho outro separador onde eu não sei se a escola virtual se manterá ativa durante muito mais tempo. Eu não sei quanto tempo é que esta quarentena vai durar. Eu não estou com planos que isto fique bom tão rápido como muita gente anda a pensar, mas pronto. Mas sei que se calhar a escola virtual pode não querer ficar tanto tempo assim ativa, gratuitamente. Então, se eu ainda tiver tempo, se a escola virtual se mantiver ativa, eu pretendo estudar português. Porque eu nunca fui muito bom em português e eu no curso profissional, estava a dar a mesma matéria, mas eu não falava nem metade da matéria, eu não dava metade das coisas, então é melhor rever, ou ver, neste caso mesmo. E, bom, também deixei aqui algumas dicas de parte e foi isto, maltinha. O meu dossiê, pelo menos até agora como ele está, tudo revelado para vocês. Enfim, vamos voltar para o plano inicial. Então malta, foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever no canal, dizer nos comentários o que é que acharam, se vos motivei para estudar. Eu espero que sim, porque especialmente se vocês estão no sexto, estão no nono, no 11º, no 12º, aproveitem as férias da Páscoa, é a melhor altura que vocês têm para estudar. Acreditem, os exames estão quase aí à porta, seja como ninguém percebeu bem como é que isto vai funcionar, mas mesmo assim estudem porque é o melhor que fazem. Espero que estejam motivados e pronto, é isto. Um beijo e até à próxima. Tchau!